10 fatos sobre anjos que muitas pessoas não conhecem. 1. Seres espirituais. Os anjos são seres espirituais que existem em uma dimensão espiritual além da compreensão humana. Em contraste com os seres humanos, que têm uma existência física e material, os anjos são puramente espirituais em sua essência. Eles não têm um corpo físico como o nosso, não são compostos de matéria e não são limitados pelas restrições físicas do tempo e do espaço. A natureza espiritual dos anjos significa que eles não são visíveis aos olhos humanos em sua forma verdadeira e, portanto, sua presença é muitas vezes imperceptível para nós. No entanto, isso não diminui a importância de sua existência e influência nas questões espirituais e divinas. Eles são agentes divinos com funções específicas e desempenham um papel vital na ligação entre o reino espiritual e o mundo humano. 2. Invisibilidade dos anjos. Um dos traços distintivos dos anjos é sua invisibilidade, à maioria das pessoas. Eles existem predominantemente em um reino espiritual que transcende a percepção humana. Ao contrário de objetos físicos e seres humanos que podem ser vistos e tocados, os anjos não têm uma presença física tangível em nosso mundo. A invisibilidade dos anjos é uma característica intrínseca à sua natureza espiritual. Eles não estão sujeitos às limitações da matéria, como os seres humanos. Isso significa que eles operam em uma dimensão que está além dos sentidos humanos, tornando-os essencialmente imperceptíveis em sua forma verdadeira. A invisibilidade dos anjos também ressalta sua capacidade de agir de forma discreta e sutil, muitas vezes trabalhando nos bastidores para proteger, guiar e inspirar os crentes. Embora não possamos vê-los com nossos olhos físicos, sua presença espiritual é uma realidade constante que permeia nosso mundo. 3. Deus como sua fonte primordial. Para compreender a verdadeira natureza dos anjos, é fundamental reconhecer que eles não agem de maneira independente. Em vez disso, desempenham um papel crucial na execução da vontade de Deus. São seres espirituais que, em sua essência, são criaturas divinas, moldadas pela sabedoria e o propósito de Deus. Sua existência e ação estão profundamente enraizadas no plano divino. Os anjos não possuem autonomia ou a capacidade de tomar iniciativas por conta própria. Sua existência é completamente subordinada à vontade divina. Eles são os mensageiros celestiais, enviados por Deus para executar tarefas específicas em sua providência. Essas tarefas podem variar desde anunciar mensagens importantes aos seres humanos até agir como guardiões ou protetores em momentos de necessidade. A limitação do conhecimento e da onipresença também é uma característica fundamental dos anjos. Ao contrário de Deus, que é onisciente e onipresente, os anjos têm conhecimento limitado e não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles obtêm seu conhecimento diretamente de Deus e são enviados para lugares e situações específicas de acordo com o plano divino. 4. Anjos geralmente invisíveis. Embora os anjos sejam entidades reais e divinas, sua maneira de operar no mundo cotidiano das pessoas é frequentemente envolta em invisibilidade. Sua presença, na maioria das vezes, permanece oculta aos olhos humanos e suas ações costumam passar despercebidas. Esse aspecto misterioso da natureza angelical faz parte de sua essência espiritual, e é um dos motivos pelos quais a interação direta com esses seres celestiais é rara, e geralmente reservada para circunstâncias excepcionais. Um exemplo notável dessa invisibilidade ocorreu na história de Balaão, um profeta do Antigo Testamento.
Balaão estava em seu caminho quando se deparou com um anjo enviado por Deus, mas ele não conseguiu reconhecer imediatamente a presença divina. O anjo estava oculto aos olhos humanos, e a verdadeira natureza espiritual do encontro só se revelou quando seu jumento reagiu de maneira incomum, demonstrando uma sensibilidade espiritual que ultrapassava a compreensão de Balaão. Esse episódio ilustra vividamente como os anjos operam nas sombras, muitas vezes passando despercebidos até que circunstâncias especiais revelem sua presença. 5. Anjos não são semelhantes a animais ou aves. É importante esclarecer um equívoco comum que envolve a representação dos anjos. Ao contrário das concepções populares e de algumas tradições culturais, a Bíblia nunca descreve os anjos como tendo formas de mulheres, crianças, animais ou aves. Em vez disso, quando os anjos aparecem aos seres humanos nas Escrituras, são consistentemente retratados como tendo forma humana. Essa representação não apenas destaca a natureza espiritual desses seres celestiais, mas também demonstra sua capacidade de assumir formas diferentes de acordo com a necessidade de sua missão divina. A descrição dos anjos como tendo forma humana quando interagem com seres humanos é uma maneira de facilitar a comunicação e a compreensão entre os dois mundos, o espiritual e o terreno. Os anjos agem como mensageiros e servos de Deus, e sua aparência humana permite que os seres humanos se relacionem mais facilmente com eles, e compreendam suas mensagens divinas. Essa capacidade de assumir diferentes formas está intrinsecamente ligada à natureza versátil dos anjos. Eles são seres espirituais, não limitados por corpos físicos como os humanos. Essa natureza espiritual lhes confere flexibilidade para aparecer de maneira que seja mais adequada para cumprir o propósito de sua visita. Às vezes, essa forma humana é tão convincente que os seres humanos podem não perceber imediatamente a identidade angelical daqueles que encontram. 6. Anjos com a capacidade de comer em forma humana. Uma das características fascinantes dos anjos, quando assumem formas humanas, é a capacidade de comer. Isso fica evidente em várias passagens bíblicas, como no encontro de Abraão com os 3 visitantes divinos que mais tarde se revelariam como anjos. Essa capacidade de se alimentar em forma humana destaca a versatilidade de sua manifestação e ressalta como eles podem interagir com os seres humanos de maneira autêntica, compartilhando refeições e experiências humanas. O encontro de Abraão com os 3 visitantes celestiais, descrito no livro de Gênesis, é um exemplo marcante dessa capacidade. Abraão, ao ver os 3 visitantes, apressou-se em preparar uma refeição para eles, oferecendo-lhes pão, carne e laticínios. Surpreendentemente, os visitantes aceitaram a oferta e comeram com Abraão. Isso não apenas ilustra a natureza humana de sua forma naquele momento, mas também simboliza a comunhão e a bênção divina que Abraão recebeu por sua hospitalidade. 7. Vestimentas brilhantes dos anjos. Quando os anjos fazem aparições em visões, encontros ou narrativas religiosas, eles frequentemente são descritos como estando vestidos com roupas brilhantes ou túnicas brancas. Essas vestimentas luminosas têm um significado profundo e simbólico que vai além do aspecto visual. Elas são um elemento crucial na representação dos anjos, pois carregam uma rica carga de simbolismo espiritual e significado divino. As vestimentas brilhantes usadas pelos anjos simbolizam, em primeiro lugar, a pureza e a santidade. O branco é tradicionalmente associado à pureza e à inocência, e ao vestir túnicas brancas, os anjos destacam sua natureza celestial e a ausência de pecado. Essa pureza é uma característica fundamental dos seres angelicais, que existem em um estado espiritual de retidão e serviço divino,
desprovidos de qualquer mancha ou corrupção. Além disso, as roupas brilhantes dos anjos representam a glória celestial e a luz divina. Elas emanam um brilho radiante que irradia uma sensação de divindade e majestade. Esse brilho não é apenas físico, mas também espiritual, simbolizando a proximidade de Deus e a presença do divino nas aparições angelicais. É como se a luz do próprio Criador se manifestasse através das vestes dos anjos, enchendo o ambiente de beleza e esplendor divino. 8. Nenhum atributo físico menos que humano. Uma característica notável da representação dos anjos quando assumem formas humanas é que eles nunca são retratados com atributos físicos subhumanos, como os de animais, aves ou criaturas materiais. Em vez disso, são consistentemente descritos com características totalmente humanas, enfatizando sua semelhança com os seres humanos e a ausência de atributos físicos que possam diminuir essa semelhança. Essa representação ressalta a importância da conexão espiritual entre os anjos e os seres humanos. Os anjos são mensageiros divinos e servos de Deus que têm a missão de interagir com os seres humanos e transmitir mensagens, orientação e proteção. Sua forma humana quando se manifestam destaca sua capacidade de se relacionar com os seres humanos de maneira autêntica, facilitando a comunicação e a compreensão entre os dois mundos, o espiritual e o terreno. Ao assumir formas humanas sem atributos físicos subhumanos, os anjos demonstram uma profunda reverência pela humanidade e pelo plano divino de Deus. Eles não são seres que causam temor ou confusão ao adotar características menos que humanas, mas sim presenças que inspiram confiança, conforto e compreensão. Sua semelhança com os seres humanos reflete a ideia de que eles são nossos companheiros espirituais, prontos para nos guiar, proteger e auxiliar em nossa jornada. 9. Asas dos anjos variam por tipo. A representação das asas dos anjos nas tradições religiosas é diversificada e fascinante, e sugere que a presença de asas varia significativamente de acordo com o tipo de anjo e a função que desempenham. Embora as asas sejam um símbolo icônico associado aos anjos, é importante observar que nem todos os anjos são descritos nas Escrituras como tendo asas, especialmente quando se trata de interações com seres humanos. As asas dos anjos, quando mencionadas nas Escrituras, geralmente estão associadas a certos tipos de anjos, como os querubins e serafins. Esses anjos são frequentemente descritos como tendo múltiplas asas que simbolizam sua proximidade a Deus e sua exaltação espiritual. Os querubins, por exemplo, são frequentemente retratados com 4 asas, enquanto os serafins são descritos como tendo 6 asas. Essas asas simbolizam a pureza, a santidade e a intensidade da adoração celestial que esses seres oferecem a Deus. No entanto, a maioria dos anjos que interagem com seres humanos nas narrativas bíblicas não é descrita como tendo asas. Isso sugere que a presença de asas pode ser específica de certos tipos de anjos que têm funções particulares no reino espiritual. Os anjos que aparecem nas histórias bíblicas como mensageiros, guias ou protetores muitas vezes assumem formas humanas sem asas visíveis. 10. Anjos adoram a Deus. Os anjos desempenham um papel fundamental e sagrado na adoração a Deus, e suas expressões de reverência e louvor são um testemunho da grandeza divina. Essas criaturas celestiais têm a honra de estar na presença de Deus, proclamando sua santidade e exaltando sua glória. Suas palavras de adoração são uma parte essencial da narrativa espiritual e são registradas em passagens significativas das Escrituras, como Isaías capítulo 6 versículo 3 e Apocalipse capítulo 4 versículo 8, onde eles proclamam a santidade de Deus diante de sua majestosa presença.
Isaías capítulo 6 versículo 3, por exemplo, descreve um momento transcendental em que o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus cercado por serafins. Esses seres celestiais clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essas palavras proclamadas pelos serafins destacam a pureza absoluta e a santidade incomparável de Deus. Da mesma forma, em Apocalipse capítulo 4 versículo 8, encontramos uma visão do trono celestial onde 4 seres viventes, frequentemente associados aos anjos, oferecem incessantemente louvores a Deus. Eles repetem continuamente: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. A adoração dos anjos não é apenas um testemunho de sua santidade, mas também serve como um exemplo de como todos os seres criados devem responder à majestade de Deus. Ela nos lembra da importância de reconhecer a grandeza divina e render nosso próprio louvor e gratidão a Deus em nossas vidas diárias.